Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos só dar uma aguardadinha aqui para as pessoas chegarem. Tem muita live hoje, né? Nesse horário. Oi, Cândida, boa noite, querida. Tudo bom? Oi, Carlinhos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre culpa, sobre a dor da culpa. Sejam todos bem-vindos. Vamos só aguardar um pouquinho aqui as pessoas chegarem. Hoje eu queria começar essa live lendo um trechinho do Curso em Milagres, um texto do Curso em Milagres. Aqui tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Gostou do meu visual novo? Tomei coragem. Eu não tinha coragem de deixar só uma barra. Aquela barra eu não ia dar conta de ficar esperando. Sou muito mercuriana para ficar esperando. E aí eu tirei o amarelo e o cabelo tá crescendo agora branquinho. A gente cansa de pintar, né? Chega uma hora que cansa. Vamos mudar o visual, vamos, né, assumir as madeixas brancas. Ai, gente, eu queria falar dessa live em dois temas diferentes. Um dentro de hoje, né, que é o do nosso trabalho que a gente faz com o livro das invocações. E o outro seria com as constelações, né? Então, seriam duas abordagens um pouco diferentes, né, que eu gostaria de fazer. Vamos ver se de repente na segunda-feira que vem, eu não sei se segunda-feira que vem vai ter live, porque semana que vem eu tô de vovó, então os meus netos vêm passar uma semana comigo. Você tá deixando as mechas, né? E o Humberto tá deixando ficar branco também. Ah, é bonito. Ah, o cabelo branco não é feio, não, é bonito. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar aqui. O pessoal sempre atrasa um pouquinho, porque acaba uma live e entra na outra, fica passeando de live, né? E eu queria citar, deixa eu ler aqui, que eu acho tão bonito esse texto. Oi, Soninha, vai entrando, seja bem-vinda. Eu queria ler esse trecho, porque eu acho que ele é muito bonito. E toda noite eu tenho uns cartões que há muitos anos atrás, que esse livro é muito antigo, é um livro muito grosso do Curso em Milagres, é um trabalho que você faz... Obrigada, querida. É um trabalho que você faz diariamente com você, né? É um livro de cabeceira também, foi meu livro de cabeceira durante muitos anos. Assim como é o livro das invocações, né? E eu sempre tiro uma cartinha antes de dormir para eu poder fazer uma conexão, né? Uma orientação, um ensinamento, é bem interessante. E aí eu tirei essa, eu disse um bom tema, né? Para a gente levar, que é a culpa. E muitas vezes a gente se sente culpado e nem sabe que aquilo tem um nome de culpa, né? Então eu queria ler esse pequeno trecho, que eu acho que é bem bonito. Ele diz assim: entretanto, tu só és íntegro na tua inculpabilidade. E só na tua inculpabilidade podes ser feliz. Sempre que a dor da culpa parecer atrair-te, lembra-te que se cederes a ela, estás te decidindo contra a tua felicidade e não aprenderás como ser feliz. É um texto muito pequenininho, né? Eu vou até ler de novo porque eu acho que é interessante, né? Porque a primeira lida, assim, às vezes as pessoas não entendem. Eles dizem assim: entretanto, tu só és íntegro na tua inculpabilidade. E só na tua inculpabilidade pode ser feliz. Sempre que a dor da culpa parecer atrair-te,
Lembra-te que se cederes a ela, quando a culpa te atrair, se você ceder a ela, estás te decidindo contra a tua felicidade e não aprenderás como ser feliz. Ele, nesse pequeno texto, ele fala tudo, né? Porque se você mantiver uma culpa, como que você vai conseguir a felicidade? É toda a base nisso. Então, entendendo, né? Eu entendo isso como com isso que é assim, que só aquele que se sente merecedor, né, poderá alcançar o sucesso, seja em que área for, profissional, pessoal, financeira, afetiva, né? E com isso nós entendemos também que é uma escolha sua, consciente e às vezes inconsciente. Pior é quando é inconsciente, né? Porque às vezes você até tem consciência de que você assumiu uma culpa que não é sua, muitas vezes. Mas por pena, ou por medo, ou por repetição de padrões, né? Então, as pessoas me perguntam, Selene, como é que eu posso me sentir merecedora, então? Curando a autossabotagem, né? Então, eu sempre acho que nós nos sabotamos na medida em que nós não pesquisamos o que está por trás daquilo, né? E a cura vem exatamente desse autoquestionamento a respeito de si, né? Para que você possa conhecer a sua culpa. Por que você está se sentindo culpado? O que alimenta a sua autossabotagem, né? Sabemos que ter iniciativa, foco, objetivo, ter um objetivo claro, eu quero conquistar aquilo, eu quero fazer aquilo, são fatores extremamente importantes e relevantes para você alcançar o sucesso, a sua felicidade, né? Porém, algumas pessoas, muitas vezes, de uma maneira inconsciente, aí é inconsciente mesmo, porque a gente vê isso nas constelações, vê isso na cinesiologia, vê isso nas terapias. Que as pessoas às vezes estão anos trabalhando uma coisa e não percebem imediatamente o que está 2 passos ao lado dela. E que é exatamente o que ela passa, num outro cenário, de uma outra forma, mas muitas vezes de uma copiando, né, isso, né? Então, assim, nós sabemos, né, que ter essa iniciativa não é só o que muda, né? É ter um questionamento, é ter Eu até queria contar uma coisa, eu ia contar mais na frente, mas eu acho que eu vou contar agora. Que é assim... Não, vou contar depois. Porque eu acho que a culpa é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. E quando você pega uma culpa de que não é sua, e isso pode acontecer de várias formas, né? Pode acontecer, em geral, fica preso, você está preso em alguma coisa que aconteceu no passado. E, em geral, na infância. Por exemplo, vou dar um exemplo besta, exemplo bobo. Besta, sim, né? Forma de dizer, mas que é corriqueiro. A gente vê isso de montão. Crianças que assumem a dor da mãe, né, foram abandonadas, por exemplo. O pai arranjou uma outra mulher e foi embora. E aí, o que acontece? Ela vê aquela mãe como uma pessoa infeliz, porque a mãe a vida inteira ficou chorando, porque ficou deprimida, porque foi abandonada, porque ela amava aquele pai. Isso é uma história, né? A gente conhece muitas histórias assim. E aí, o que essa criança faz? Um dia ela cresce, se ela casar, porque às vezes nem casa, porque ela se sente tão culpada que ela entra num medo também, porque a tristeza ela está muito ligada a um medo, a uma hostilidade que foi ligada a esse pai que foi embora, que abandonou, né, a família, e ela também entra num padrão de que acha que vai ser abandonada. Ou se ela casa e se ela casa
e ela é muito feliz, tem um marido maravilhoso, super paizão, o que ela vai fazer? Ela pode entrar aí na sabotagem. Ela pode criar situações para que esse homem encha o saco e vá embora, faça mais do mesmo. Porque no interior dela, no inconsciente dela, isso é autossabotagem, por uma culpa dela ser mais feliz do que a mãe foi. Se a minha mãe não foi feliz, como é que eu posso ser feliz? Isso acontece muito, gente, mais do que a gente imagina. E é uma coisa que não tem nada a ver, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas é a imagem que eu trago como uma crença para mim, né? Às vezes não está nem na sua mãe, às vezes é na sua avó, ou está na bisavó. E às vezes é um padrão da família. Se essas mulheres foram abandonadas ou se essas mulheres se separaram, eu também tenho que me separar. Algo desse nível. E você não percebe que de alguma forma você está atraindo alguém que talvez tenha algum espelhamento numa predisposição para fazer isso, né? Para também te deixar por algum motivo dele, porque você não atrai uma pessoa por nada, né? E aí o que acontece? Vocês espelham uma situação e oferecem um ao outro uma sabotagem bacana para repetir o processo, né? Isso é uma pincelada só, é uma das coisas que acontecem. Ficar preso a esses acontecimentos passados, né, e você não conseguir se libertar deles, dos traumas emocionais vividos no passado, que algumas das situações que você viveu, né, desencadeou em você esse processo, é uma questão de você ter que pensar, né? Então, assim, hoje nós temos uma oferta muito grande de ajuda, né? Diferente de antigamente. Antigamente não tinha metade das terapias que existe hoje, né? Não tinha metade das informações que nós temos acesso hoje. Então, hoje você tem uma live a cada minuto te dizendo coisas incríveis que você dizia, nossa, eu nunca pude imaginar uma coisa dessa. Bom, isso me faz pensar em algumas situações, alguns questionamentos que a gente tem que ter. Por exemplo, algo aconteceu, fui eu que fiz. Então, se não fui eu que fiz, por que eu estou toda hora fazendo disso uma imagem que seja uma coisa que vai guiar a minha vida? São questionamentos. Por que isso está me alimentando? Ou está alimentando o meu raciocínio, a minha mente ou as minhas perguntas? Fui eu que criei essa situação, né? E se eu não criei, se não depende de mim, isso não é um problema meu, é um problema do outro. Ah, Selene, mas é meu marido, é meu filho. Dependendo da idade. Se for criança, você leva ao médico, você leva ao terapeuta, você ajuda, né? Mas se é um adulto, o que você tinha que ter feito era ter apoiado no início. A não ser que seja uma coisa química, né? E aí precisa de medicamento. Fui eu que matei, né? Também desse eu matei tem uma coisa muito interessante. Uma vez eu li a respeito de um campo espiritual, onde num trânsito, uma pessoa instigou a outra, não sei mais o que, e aí a outra veio muito raivosa e pá, acabou matando. Claro que às vezes você mata um ato impensado, que é o ato da raiva, né? Aquela raiva que não tem limite e te deixa cego, te deixa totalmente emparedado e você não consegue raciocinar. E aí depois que o ato está consumado, o que você faz? A pessoa pode dar um passo para trás e dizer, meu Deus, o que eu fiz? Eu não queria ter feito isso. Mas fez por quê? Quem foi a vítima nessa situação? Então, nesse livro espiritual que eu estava lendo, ele estava dizendo o seguinte, que essa pessoa que instigou o outro e fez com que o outro matasse, os dois estavam a serviço, muitas vezes. E é difícil a gente, às vezes, aceitar isso, né? Porque a gente fica logo revoltado, matou, não sei o que, assassino. Mas esse que foi assassinado, muitas vezes,
instigou para que alguém o matasse, porque ele queria morrer. E nesse livro espírita que eu estava lendo, um livro há muitos anos, ele dizia exatamente isso. Esse homem queria ser morto e escolheu um pato que estava precisando de uma doutrina, de um centramento, de algo assim, que pagou o pato, que se colocou a serviço disso. Então esse cara é que foi a vítima daquele que queria morrer. E muitas vezes a gente não percebe isso porque nós não temos essa abertura cósmica, essa abertura sistêmica mais ampla, essas percepções extrasensoriais para poder entender o que está por trás da dinâmica das pessoas. Então, quando nós nos colocamos no mundo, eu não vou brigar por você nem por política, nem por religião, nem por nada. Eu tenho a minha ideia, você tem a sua, eu respeito. Agora, eu sou sua amiga há 30 anos. Eu vou brigar com você por uma coisa que é passageira ou por uma coisa que foi algo que alguém que escreveu, alguém que criou? Não vou. Eu tenho um acordo contigo de coisas que nós vivemos. Nós temos uma vida juntos. Agora, claro que, Selene, mas ele virou um assassino, uma estupradora, não sei o quê. Eu não vou conviver mais. Mas eu posso oferecer ajuda de alguma forma. Na terapia, e saber o que está por trás, né? São casos e casos, né? Eu tô falando assim de uma forma generalizada. A gente precisa olhar. Então, assim, se não fui eu que matei, se não fui eu que abandonei, se não fui eu que machuquei, né? Essas perguntas são extremamente importantes para você saber de que forma cognitiva, o que é meu e o que é do outro. Até quando que eu vou carregar algo que não é meu, que não vai fazer bem para mim? Porque não vou resolver mais, porque já aconteceu. O que eu preciso mudar é minha conduta a partir de agora, né? Porque a minha parte eu assumo. Se nós brigamos, eu assumo o meu erro. E eu declaro isso para você. Eu errei. Mas se você não consegue aceitar o seu erro, se você não consegue pedir desculpas ou não consegue perceber isso, eu sinto muito. Eu não vou ficar carregando a culpa pela nossa confronto, pelo nosso conflito, porque você não entendeu, né? Eu entendo a sua parte, mas se você não quer entender a minha, eu não posso fazer nada. Eu não vou carregar a culpa, perdi meu amigo, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse falado. Sim, mas você falou o quê? Né? Você ofendeu, você magoou, você invadiu a privacidade do outro? Porque assim, amigo, você também tem certo limite, você não vai ficar xingando só porque é amigo, né? Isso é educação, é outra coisa. Mas eu queria só dar essa pincelada para vocês, que me fez lembrar... depois eu falo. Hoje de manhã eu tive um sonho muito estranho e sem pé nem cabeça, uma coisa assim que para mim até agora eu ainda estou pesquisando, né? Mas mesmo assim eu me fiz várias interrogações, né? Eu me fiz várias perguntas, questionamentos. Sonhei que alguém que eu alojei na minha casa, não sabia quem era, eu sabia que era uma mulher que estava precisando de um alojamento, de morar uma semana, porque não estava de passagem, estava alugando uma casa, alguma coisa assim. E aí eu deixei que ela ficasse na minha casa, né? Eu acomodei ela. E aí no dia que ela foi embora, foi se mudar para a casa dela, quando eu cheguei no meu quarto, ela tinha levado o meu colchão. Um colchão maravilhoso, né? Super, hiper, nananã. E eu digo, como que ela levou meu colchão? Eu tenho até nota fiscal. Ela levou meu colchão sem minha autorização. Então, assim, o que aconteceu ali? Eu me senti lesada, eu me senti... E aquilo, eu acordei e aquilo ficou na minha cabeça. Eu digo, peraí, isso não aconteceu. Né? Não aconteceu. Foi um sonho. Mas o que esse sonho está querendo me dizer? O que eu, lá atrás, no passado, sofri, né?
de alguém que me lesou, e eu sofri muito, que ainda não está bem resolvido dentro de mim. Porque, claro, a gente tem que acordar. Tem alguma coisa que eu preciso pesquisar, né? E aí você começa a se trabalhar de forma espiritual, em meditação, nas invocações e também nas suas terapias, né? Porque você tem que fazer uma pesquisa, o que ainda está como uma sombra dentro de você que pode gerar uma autossabotagem para que você não mereça ter algo que você queira ter, por exemplo, né? Então, você ficar alimentando, porque a mente, ela mente para você e você acredita, né? E você ficar alimentando algum tipo de pensamento, você está dando força para ele também, né? É aquela coisa que fica povoando a tua cabeça, pesando o teu sistema, né? Nós não podemos deixar essas coisas passarem em branco. Tudo tem uma razão de ser. Tudo que acontece na tua vida, bem ou mal, né? As coisas que você perde, as coisas que você é lesada, as pessoas que vão embora, as pessoas que morrem. Nós precisamos ter uma coisa chamada aceitação. Se você não aceita, aquilo cria um movimento dentro de você de medo, né? Aquele medo te alimenta e tira de você uma coisa chamada encorajamento, coragem. E isso é muito triste, porque você perde a sua disposição diante da vida e perde a sua força, né? Bom, quando nós éramos crianças, nós muitas vezes nos sentimos envergonhados, né? Por algumas situações, né? E tem pais e pais, né? Eu, graças a Deus, não tive pais que fizeram isso comigo, mas tem alguns pais que fazem. A criança passar vergonha, chamar atenção na frente das pessoas, né? Xingar, maltratar. Tem algumas coisas, assim, muito dolorosas, né? E você sentir-se culpado por não ser aquilo que o seu pai ou sua mãe esperavam de você. Né? Eu não sou bom bastante. Então você cria uma imagem sobre você de que você não é capaz, de que você não é bom. E é uma culpa. Onde que eu errei? Né? Em que lugar que eu não fiz aquilo que podia ser um exemplo para eles, ou ser uma alegria para eles. Eu não fui uma alegria para eles. Como é que eu posso ter alegria na minha vida? Aí eu começo a me sabotar e a boicotar a minha alegria, a minha felicidade. Tem alguns... O pessoal tá adorando meu cabelo? Ai, que bom, gente, que vocês gostaram, porque eu fiquei muito preocupada. Porque eu tava deixando o cabelo crescer, mas ele tava ainda com aquela tinta amarela. Aí tava aqueles 3 dedos aqui, eu digo, ai meu Deus, eu não vou dar conta, né? Uma mercuriana assim, não ia dar conta de ficar esperando. Aí eu fui lá e tirei o amarelão e ela fez uma emulsãozinha e deixou ele assim, porque agora ele vai crescendo naturalmente, né? O cabelinho vai crescendo naturalmente e não fica aquele choque de amarelo com branco, que dá uma impressão esquisita. Eu achei que ficou bom, eu gostei também. Ah, que bom, Amanda. Júlia, a Júnia tá falando, isso acontece comigo até hoje. O que acontece contigo, Júnia? Você se sente culpada de alguma coisa com relação a seus pais? Você quer fazer alguma pergunta sobre isso? Oi, Amanda. Oi, Tereza. Boa noite, Aneida, Irene, querida. Então, pode fazer. Qual é a pergunta que vocês têm? A Júnia está falando que isso acontece com ela. Pode ser que aconteça esse movimento de você não carregar essas cargas, né, familiares, né? E aí ficam uns pensamentos muito... E muitas vezes até acontece, por exemplo, com famílias de muitos filhos, né?
que os mais velhos, às vezes, tiveram que trabalhar mais cedo para ajudar a família, porque eram muitos filhos. E os filhos mais novos tiveram oportunidades que os mais velhos, às vezes, não tiveram de estudar, né? E aí, quando você estuda, você tem mais possibilidades de melhores empregos, de melhores colocações, né? Porque o saber, ele abre portas para você, não tem a menor dúvida. Com raríssimas exceções, mas isso é óbvio. Quanto mais você estuda, mais capacitação você tem. E aí, esses mais novos, quando galgam um estágio em que eles ganham bem e tal, o que acontece muitas vezes? Eles perdem. Eles se boicotam, eles entram na autossabotagem porque a culpa que eles têm dos irmãos não terem tido a oportunidade que ele teve, a culpa que eles têm dos irmãos terem trabalhado muito cedo e terem carregado um peso que não era deles, era dos pais, né? Mas eles carregaram, né? Então existe esse movimento também muito difícil. A Júnia está falando que minha mãe chama atenção até hoje na frente de todos. E você está com 31 anos. Você é a filha mais velha. Aí você teria que saber o que está por trás disso. Porque existe muitas vezes uma culpa da mulher que antigamente casava e não podia trabalhar, tinha que ser do lar. Os homens não queriam que ela trabalhasse, queriam que ela cuidasse da casa e dos filhos. Existia isso, né? E no fundo, muitas vezes, existe uma tristeza e uma culpa muito grande dentro dessas mulheres, porque elas queriam trabalhar, porque elas queriam estudar, elas queriam ter feito outras coisas. Não é que elas não quisessem ter tido mãe, não é que elas não quisessem casar, mas elas não foram capazes naquele momento de ter voz ativa, de expressar e dizer, não, eu vou cuidar dos filhos até determinada idade, depois eu vou estudar e vou continuar estudando, eu vou trabalhar, vou fazer as coisas que eu quero. Então, quando uma primeira filha chega, e a primeira filha é sempre a filhinha do papai, em geral, ela tem uma ligação maior com esse pai, a mãe, ela entra num triângulo aí muitas vezes. E essa mãe, às vezes, tem ciúme dessa filha, porque essa filha tem todas as regalias e o pai deixa essa menina fazer tudo. Dá estudo para ela, deixa ela ir trabalhar, deixa ela viajar. E aí a mãe entra numa autossabotagem inconsciente e projeta sobre essa filha, muitas vezes, essa raiva. E aí essa filha não entende porque ela não é amada por essa mãe. Ela acha que não é amada por essa mãe. Isso é uma outra situação que pode acontecer, gente, tá? Isso pode acontecer. Tô dizendo que é o seu caso, Júnior, porque eu não conheço. Mães é uma das situações que acontecem. O que eu posso te aconselhar, se eu posso te aconselhar alguma coisa, é um dia você sentar com a sua mãe, segurar a mão dela, olhar nos olhos dela e dizer, mãe, eu sou a sua primeira filha. Eu sou só a sua filha. E eu vim porque você quis que eu viesse. E esse foi o maior presente que você e papai puderam me dar. Eu nunca te disse isso, mamãe, mas eu queria te dizer obrigada. Obrigada pela oportunidade de viver, obrigada pela vida, obrigada pelo aprendizado, obrigada por ter feito tanto por mim. E eu queria te dizer que eu te amo e queria muito que você me amasse, mesmo eu sendo diferente de você. Alguma coisa assim, olhando para ela nos olhos. E aí quando você acabar de falar, deita no colo dela, bota a cabeça no colo dela, fica pequena. Fica menor do que ela, para ela sentir que ela tem um poder como mãe, como maior, como aquela que chegou primeiro, como aquela que te deu a vida, e que ela tem uma importância no seu coração, para ela perceber qual é o lugar dela,
e parar de competir. Porque às vezes pode ser isso. Se não resolver aí, faça uma constelação, tá bom? Eu acho que isso é importante. Quem mais? A Simone está dizendo que sou caçula e esse fato que você falou aconteceu comigo. Isso acontece muito, é mais normal do que a gente possa imaginar, entendeu? E o que a mulher precisa é perceber que ela tem um lugar dela, né? Ela pode ser muitas coisas. É a mulher famosa Bombril, né? Ela pode ser esposa, ela pode ser amante do marido, ela pode ser uma excelente mãe, uma excelente dona de casa e uma excelente profissional, né? Ela pode ser tudo isso. Como o homem pode ser também. Não estou dizendo que o homem não pode ser. O homem deve ser, inclusive, né? E a mulher, compete à mulher criar o seu filho para que ele seja um homem assim, né? Um bom pai, presente, amoroso, um bom dono de casa, que faça as coisas, que seja companheiro da mulher. Porque é a mulher que cria os homens, é que cria os filhos, né? Então nós não podemos reclamar depois. A Júnia, já fiz 5 constelações. A última deu que eu estava casada com o meu pai. É isso aí. Então, muitas vezes, você também, existe esse movimento de que você ocupa, às vezes, um lugar ao lado do pai. Aí já tem várias nuances, por isso que eu digo que a gente tem que fazer uma constelação. Porque, às vezes, o pai, a mãe não está muito presente nesse casamento, né? Às vezes ela teve um amor antes do seu pai, que ela achava que aquele que ia ser o maravilhoso. E aí casou com seu pai e tal, mas ainda ficou pensando no outro. E o outro, às vezes, era uma porcaria. Mas dentro da cabeça de criança e infantil dela, adolescente, aborrecente, aquele sonho maravilhoso, ela achava que aquele era o cara. Isso pode acontecer. Às vezes era mesmo, né? Às vezes não era. Era só na cabeça dela. E aí ela não olha para esse marido como o cara que deu tudo para ela. Deu uma família, deu filhos, deu tudo, né? Deu um casamento bacana, foi companheiro, né? E aí a filha faz o quê? Inconscientemente também, ela se coloca como parceira e mulher desse pai para que o pai não vá embora. Muitas dessas situações acontecem aí abusos, às vezes, né? Não estou dizendo que é isso, mas isso às vezes pode acontecer quando filha, ela se coloca para salvar o casamento, né? E assim, se ela não consegue salvar o casamento, ela fica com culpa porque não salvou, ela acha que ela foi culpada, que eles brigavam por causa dela ou algo assim. Então, existem muitas nuances que nós precisamos olhar, né? Nós precisamos observar. Aconteceu isso? Ela falava do ex? Eu vejo isso há 30 anos. É só mudar de cenário, mas as histórias acabam se repetindo, né? Porque o ser humano é assim, ele é muito previsível às vezes. E ela não percebe, as coisas estão ali na cara dela. Aí o que acontece? O marido morre, aí ela percebe que o amava. Aí ela diz, ele era o amor da minha vida. Você tá rindo? Pois é. Meu Deus do céu, que falta que ele me faz. Aí que ela cai a ficha e ela diz, putz, perdi o amor da minha vida e não vivi. Uma pena, né? Então, assim, quando alguma mãe chega para mim dizendo, eu preciso constelar meu filho, eu quero que meu filho faça uma constelação, eu quero que meu filho faça uma cinésio, eu digo, você não quer vir fazer para mim? Você já fez? Não, eu digo, vem fazer. Eu acho que você que precisa fazer. Porque filho é reflexo de pai e mãe, cara. Então faz você, coloca a sua família, vê como é que ela tá, né? Vamos ver como é que esses personagens da família estão. É isso, gente. É muita experiência, é muitos anos de praia, né? Ai, Júnia, é isso mesmo. Mas não carrega essa culpa, não. Porque ela que se sentiu mal amada, né?
E você estava ali só para salvar o casamento deles. A sua criança é que estava ali naquele movimento, tentando, não quero que meu pai vá embora, não quero que meus pais se separem. Porque filho não quer que pai se separe nunca. A vida inteira foi assim. Não vai mudar agora, né? E a gente acaba levando esses movimentos internos para a nossa vida, né? Para a nossa vida de adulto. Agora, você não pode casar com seu pai, né? Não sei se ele já morreu, mas deixa ele lá com a sua mãe. Ai, boa noite, Deise, seja bem-vinda. Vamos ver o que o Carlinhos está vendo aqui. Estou tentando resolver uma culpa recente. Já pedi desculpas, mas ainda não descobri a razão do meu ato culposo. Bom, você tem que fazer aquelas perguntinhas básicas, né? Fui eu que criei esse movimento? Eu invadi a privacidade do outro? Eu fui além da conta, né? Porque a gente tem que perceber a individualidade de cada um. Então, assim, eu tenho a minha individualidade, mas a minha individualidade vai onde começa a tua. Então, se eu sou muito agressivo com você quando falo com você, e eu percebo isso, o que eu posso fazer na hora, antes que entorne o caldo, como diz o outro, né? Que aí já sujou tudo, não tem mais jeito de consertar. É dizer, olha, desculpe, eu acho que eu fui muito agressiva, me empolguei, mas isso não tem nada a ver com você. Você me desculpe. Aí você já dá uma esfriada, é como se jogasse uma água fria naquela coisa que está, né, arrefecesse o calor da emoção da briga, entendeu? Agora, aquela história que eu te contei do meu sonho hoje é uma coisa que você pode fazer com você também, né, Carlinho? É se perguntar, onde foi que eu errei? Se o outro ainda não me desculpou, se o outro ainda... eu ainda estou me cobrando por isso, eu estou só me cobrando por isso ou tem algo além disso que alimenta essa minha atitude? Isso já é uma coisa recorrente? Eu já perdi alguma amizade lá atrás que foi muito cara para mim porque eu fiz isso? Ou porque eu fiz aquilo? Ou porque eu deixei de fazer, né? Então, a gente tem que se questionar, porque não tem outra forma de você se conscientizar e de você evoluir como ser humano, a não ser fazer perguntas, né? A si próprio, não é ao vizinho, porque ele tem uma crença diferente, ele tem uma cabeça diferente da sua. Você não vai perguntar para ele o que você vai fazer, jamais. Se você tem que errar, erra sozinho e assuma sozinho a responsabilidade pelos seus atos. Entenderam? Justifica isso que eu falei? Divórcio de quem? Do seu pai ou o seu? Bom, se você fez a constelação e conseguiu liberar, porque qual é a função da constelação ou da cinésio, que a gente trabalha esse campo sistêmico? É você ter a consciência que você está fora do lugar, que você está totalmente fora do seu lugar. E que se você não estiver no seu lugar, você não pode ser feliz. Você está se sabotando. Você está carregando um peso que não é seu. Cara, e a gente não veio aqui, encarnado nesse mundo, para carregar a mochila de ninguém e para carregar história de ninguém. A gente veio aqui exatamente para modificar, para melhorar, para fazer diferente. Porque é só isso que os nossos ancestrais querem, mais nada, né? E os nossos mestres pessoais, né? É isso mesmo, que maravilha. Isso é muito bom, muito bom. Fico muito feliz com isso. Você fez o divórcio seu e do seu pai, é isso? Ai, meu Deus do céu. Então, que bom que você deixou ele para sua mãe agora, né? É isso mesmo. Seu lugar de filha é a coisa mais importante desse mundo, né? Porque você confunde o campo. Você imagina que você
tem uma polaridade, né? Masculino e feminino, no hemisfério direito e esquerdo. Então, o que que acontece? Você cria dentro de você dois campos. Quando você está com uma outra pessoa que tem também esses dois campos, vocês são 4 pessoas. E quando vocês estão juntos, vocês têm a forma de você ser e a forma do outro ser, criam um terceiro personagem. Aí complica, né? Agora, pai e mãe vivendo juntos, um filho é um terceiro personagem, porque filho é projeto de pai e mãe. É um pouquinho do papai e um pouquinho da mamãe. É um pouquinho das histórias dessa família, um pouquinho das histórias dessa família. E aí nasce um sujeito que está carregando um monte de história. Ele nem sabe que está carregando. O que você vai escolher ao longo do caminho vai depender do que você vive na sua infância, do que vem à tona. Porque todas as histórias estão dentro de você. Gente, é muita história, não é brinquedo, não. É gente que não acaba mais, que veio antes de você, para você estar aqui. Então, eles já passaram por muitas histórias, entendeu? Muitas histórias. E aí, se você não fizer essas perguntas, né, não ficar crisando você próprio e perguntando, mas por que que eu ainda tô, né? Por que que a minha mãe fica assim? Por que que meu pai gosta mais de mim do que a minha mãe? Não, ele não gosta mais, ela gosta também. Ela só tá parada no tempo, em algum lugar do passado. E a gente não pode ficar parado no passado, porque a fila anda, a vida anda, o universo anda, e nós temos que caminhar também. Como você mesmo disse lá embaixo, né? Tô livre para seguir em frente. Agora estou livre para seguir em frente. E isso é tudo de bom. Vamos combinar? Essa liberdade não tem preço. Por isso que eu digo que constelação, gente, não tem preço. Quem quer botar preço, dizer, tá muito caro, não vou fazer não, vou fazer ali na esquina. Pode ir. É a sua escolha, né? Então, assim, vai fazer de qualquer forma, mas faça. Agora, cuidado para não fazer com uma pessoa que não tem capacitação, porque história de família é cirurgia, tá? Então, vamos lá. Que mais aqui? Tem alguma outra pergunta? Agora, sim, é isso mesmo. Agora tô no meu lugar de filha, com certeza. E estar no seu lugar é a coisa mais confortável que existe. E o objetivo da constelação, como da Cinésio, é olhar para esse sistema e colocar uma ordem, né? Ela poder também, a sua mãe, olhar para aquele homem lá do passado e poder olhar para o seu pai, resolver alguma questão lá, né? Para ela poder ter uma escolha de agora poder olhar para o seu pai. Porque senão ela também não vai olhar e não vai ser feliz agora, e nem ele vai ser feliz, ele vai ficar esperando. Eu amo a constelação, que ótimo. Então vamos fazer as formações, vamos começar a formação. Dia 7 eu vou começar a formação de bonecos, só para quem já é uma mentoria, para quem já é constelador, já está na formação, já tem noção das constelações, porque eu não vou ensinar o básico. O básico você já tem que vir com ele pronto, tá bom? Bom, gente, então vamos tirar a nossa invocação de hoje, baseado nessa historinha, né, que nós trabalhamos aqui hoje. Vamos ver qual é a orientação que vem para esse grupo que está aqui hoje presente. Tem tanta gente aqui hoje que eu estou muito feliz de ver todo mundo aqui. Tá. Entendi, Carlinhos. Então, é mais ou menos isso mesmo, né? Beleza. Bom, então, vamos fazer a nossa oração de abertura para a gente poder tirar uma cartinha. Faça-se a luz. Invoco meu ser divino pessoal, os mestres da grande fraternidade branca, que me concedam a luz da inspiração divina. Que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com meu verdadeiro eu.
Que eu tenha coragem para aceitar as minhas sombras, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. E que eu possa entender esse significado, o significado dessa transformação, e subir mais um degrau na minha evolução. E que seja feita, Senhor e Senhora, a sua vontade e não a minha. Está aberto. Bom, uma carta virou. Eu vou pegar ela, né? Senão eu poderia botar aqui dentro. Mas na hora que eu estava fazendo assim, ela virou assim. E essa carta fala de justiça cósmica universal. É a cura 17. Cura 17, página 88. Então, vamos lá na página 88. Justiça Cósmica Universal. Quem tem o livro das invocações, faça-se a luz. Invoco a justiça cósmica universal para que neste novo milênio eu possa ser justo e digno diante da justiça divina. Que eu possa desapegar-me da matéria e de tudo que a cerca. Que eu possa honrar minhas estruturas com dignidade, moldá-la de acordo com o meu bem supremo, respeitando a estrutura do meu próximo. Que eu possa enxergar minhas verdades ambivalentes, sem julgamentos, críticas ou precipitações. Que eu possa ser honesto e ético com o meu ser divino interior. Que eu possa estar sempre pronto para ouvir e entender o meu semelhante com paciência, tolerância e muito amor. Que eu possa reconhecer o ser superior interior que me guia e ver do outro e respeitá-lo. Que eu possa estar cada vez mais atento e aberto para ouvi-lo. Que meus sentidos estejam afinados com o Espírito Sagrado que me guia. Porque a sua vontade é suprema, e eu sou uno convosco agora e para sempre. Está concluído. Ouvir essa divindade faz com que você acredite em você, na sua história, no seu caminho, na sua direção. Se você não está alinhado, se você não está centrado, se você não está conectado com a sua essência, você entra nas sombras e nas autossabotagens. Você se perde no caminho. Você perde o rumo daquilo que você veio realizar aqui, do que a sua essência veio transformar e evoluir. Né? Eu já falei em algumas lives que nós escolhemos a família que vai nos fazer crescer. Né? Agora, quando nós estamos lá, nós não sabemos disso. Nós não temos essa consciência, a não ser que você estude muito, medite muito, tenha muito essas leituras espiritualistas, né? Eu não digo espírita nem religiosa, eu estou falando espiritualista, que é uma coisa que amplia, é ampla demais, né? Que abrange tudo, que toma você como um ser do universo, digamos assim. E assim, fazer julgamentos e críticas te deixa longe dessa justiça, porque você não está sendo justo quando você critica, quando é justo. Quem é você para criticar ou julgar? Você é melhor em quê? Né? Não é porque você estudou mais, não é porque você nasceu num berço de ouro que você é melhor do que o outro. Claro que não. Quantas pessoas, né, conseguiram chegar lá, mesmo não nascendo num berço de ouro? E quantas pessoas humildes que você senta, né, do lado assim e conversa, tem uma sabedoria que já é da alma dela. A espiritualidade já nasceu com ela, né? E ela mantém isso vivo pela forma
com que ela trata o humano, quando ela trata as pessoas, como ela trata os animais, como ela trata a natureza, como ela trata a si própria, né? Então, assim, onde começa esse merecimento? Começa quando você se ama, quando você se respeita pela vida que você recebeu, do jeito que foi. E aí sim, você pode alçar um voo maior, independente daqueles que conseguiram ou não. Porque aqueles que tiveram a seu serviço, a serviço da sua evolução, porque nós não viemos numa família, que os irmãos mais velhos tiveram que trabalhar para que eu pudesse estudar, à toa. Eles também estão a serviço da sua evolução e da evolução deles. Eles se colocaram naquele lugar. Tá tudo certo. Você tem que olhar a vida como uma coisa de que, mas eu perdi, porque morreu. Tá tudo certo. Eu fui ver essa semana, foi sábado, eu fui com os amigos assistir Thor, que é uma história, né, de almanaque, mas tem uma mensagem muito interessante ali, que tanto bem como o mal, ele pode enaltecer esse mal, porque ele não quer perder nada, ele não aceita perder, e ele se revolta, né? Ele se revolta fazendo mal àqueles que têm. Isso acontece. É quando a pessoa não aceita. Me matou, então vou lá matar também. Matou meu filho, então vou lá matar também. Então, você está no mesmo nível daquele que fez. Como é que você pode criticar ou julgar? Sabe? E aquele que é o bom, que faz pela humanidade, ele perdeu muito também. Mas exatamente porque ele perdeu, que ele quer ajudar os outros. Ele quer dar amor para os outros, o amor que ele perdeu. E ele continua perdendo, e mesmo assim, ele continua amando. Então, tem uma mensagem muito interessante, que eu não vou dar mais spoiler, né? Acho que vocês podiam ver que é muito interessante. E isso é para vocês entenderem as polaridades, que é a próxima novidade aqui do pedaço. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma coisa aí para comentar, para perguntar? Oi, Adriano. São José do Alegre fica onde, Adriana? Em Minas? Ou é interior de São Paulo? Oi, Simone, querida. Oi, Beatriz. Ai, Beatriz, que linda. Tô com saudade de você. Você sabe que eu recebi uma foto muito antiga lá do CEF, do Hermeval, daquela lá de 1990, dos nossos cursos, com a Kobe ainda. Muito legal, gostei demais. Bom, gente, então até segunda-feira que vem, eu não sei porque eu vou estar de avó. Meus netinhos vêm passar uma semana aqui com a vovó de férias. Então, como o baixinho é um chicletinho, eu acho difícil na segunda-feira que vem estar presente. Mas na próxima estarei, se Deus quiser. Tá bom? Gente, um grande beijo, um grande abraço. Eu vou deixar o nome da invocação de hoje, que foi Cura 17, Justiça Cósmica Universal. Vou ver se eu coloco ela lá para vocês, tá bom? E quem quiser o livro, já sabe, vai lá no meu site, selenitaumaturgo.com.br, e lá você pode comprar todos os livros, tá bom? Abração, grande beijo a todos, obrigada pela presença sempre.